Ora, então, boa noite, Aires, tudo bem? Boa noite, António Jorge. Bem, Como é que eu está? estou aqui a iniciar uma conversa com este meu querido companheiro e camarada de lides, pelo menos no Facebook e nas redes sociais. E a questão que o desafio que eu lhe deixei foi falarmos um pouco sobre como ele viu o 25 de Abril, naquela data concreta, e depois falarmos sobre mais assuntos que ele entenda adequado, porque estamos ainda por cima num momento de campanha eleitoral e nada como ouvir também todas as pessoas de todas as forças políticas. Meu caro, então como é que tu viveste o teu 25 de Abril? O 25 de Abril foi, de facto, um período muito complicado, porque eu tinha estado a fazer alguma propaganda eleitoral para... Eleitoral não digo, mas para o 1º de Maio. Uhum. Fazia parte de uma organização clandestina, que se pode dizer o nome, não é? Que já não Claro. existe, já existiu, que era a Resistência Popular Anticolonial. Provavelmente muita gente ouviu falar e soube do seu trabalho. Eu Mas, vi, eu ouvi, acompanhei, estive preso com um camarada teu em Caxias. Força. olha, não foi bom, mas pronto, tens mais ou menos uma ideia do que era o tipo de organização. Portanto, havia essa distribuição desse documento, desse comunicado, que era muito, na altura é muito difícil fazer-se comunicados, mas pronto, consegui que esse comunicado fosse feito e que, entretanto, fosse distribuído de forma inteligente pelos vários sítios onde havia possibilidades de o fazer, que era, portanto, levarmos o máximo possível ao Rossio, portanto, para o 1º de Maio. E isso foi feito mais ou menos, ou foi entregue mais ou menos aí 5 de... Ora, nós temos mais ou menos a 5 de janeiro, fevereiro, março, em março. Ora, o que se passou foi que eu já nessa altura estava mobilizado para ir cumprir o serviço militar obrigatório. Uhum. Andei no hospital militar para ver se conseguia não cumprir esse mesmo serviço militar obrigatório, porque eu estava contra, portanto, a guerra colonial Claro. e tudo que ia estar a ser feito. Mas, de facto, ao fim de uma série de consultas médicas no hospital militar, eles consideram-me apto para cumprir o serviço militar. Eu Azar. trabalhava, eu trabalhava numa empresa já há alguns anos e aproveitei nessa altura para meter férias, sabendo que ia, portanto, cumprir o serviço militar obrigatório, e ainda fiquei a saber que era para Elvas, onde na altura eram recebidos todos os rapazes, não é? que fugiam, peço desculpa, que Não faz mal. fugiam do serviço militar obrigatório, não é? Como deves calcular. Uhum. E, resumidamente, eu, entretanto, depois fui para Viseu, perto de Viseu, para uma aldeia com a minha mãe, já tinha tirado a carta de condução. Nessa altura era difícil um jovem tirar a carta de condução, como sabes, tinha que ter um documento dos pais ou do pai, Uhum. era a maioridade, aos 21 anos. Eu tinha uma pequena oficina com outras pessoas e tirei essa carta de condução. E como havia também, nessa altura, também recolhiam nessa garagem carros de condução, portanto, não foi difícil tirar a carta de condução, porque sabia conduzir, andei várias vezes a conduzir lá e sabia conduzir. Portanto, o que é que isso aconteceu? Fui de férias, portanto, para Viseu, tive uns dias e fui de férias. Entretanto, falando mais concretamente do 25 de Abril, se é isso as pretensões, temos que começar a avançar do que foi o 25 de Abril. Até aí houve uma série de situações, de pessoas que foram presas, levadas, portanto, para a prisão, para os serviços, e, portanto, pela PIDE e pelos informadores, não sei o quê. Portanto, houve uma série de situações que na altura desagradava a nós, como jovens que éramos, não é? Claro.
e depois eu fui mais a minha mãe para Viseu, visto que os irmãos eram menores, tinham que ficar cá a continuar a estudar, e eu fui com a minha mãe, porque era uma pessoa com algumas dificuldades de saúde, e fui com elas, porque elas sentia-se lá bem, perto de uma aldeia de Viseu, perto de Viseu. Onde, na altura, creio que moravam para lá cerca de 200 pessoas, era uma vila muito pobre, com muitas dificuldades económicas, mas que os agricultores, os camponeses, aquela gente lá, trabalhavam de sol a sol para sustentar a si e a família. Claro. Eu tinha lá família, os meus tios, os meus primos, e portanto tinha um grande acolhimento por parte das pessoas lá dessa aldeia. No 25 de Abril, quando sucedeu o 25 de Abril, portanto eu fui de carro, o carro ficava lá na garagem. Eu de manhã, todas as manhãs, ia ouvir as notícias, que era sempre difícil. Não havia televisão, não havia telefone. O telefone era, portanto, a quase 1 quilómetro de casa onde eu estava, mais a minha mãe. E, portanto, o que é que acontecia? Que a nossa maneira do contacto com Lisboa era através, portanto, ou do telefone que tínhamos que ir à aldeia ligar, ou então a ouvir a rádio. E nesse dia na rádio ouvi que havia ali um problema qualquer que eu não entendia o que era, porque era muito confuso. E por outro lado, as rádios não se apanhavam muito bem naquela altura, era muito difícil apanhar a rádio no carro. Bem, eu nesse dia, foi de manhã, as coisas ficaram ali, andei ali durante uma série de horas a ver se conseguia descobrir o que é que estava a passar, e não se conseguiu descobrir. Depois houve alguns comentários por jornalistas a dizer que tinha havido um problema, um golpe militar, e não sei o quê. Portanto, algumas coisas eu recordo, e depois eu tentei, por várias maneiras, saber o que é que estava a passar, e falei com algumas pessoas da aldeia que passavam naquela altura, sabiam o que estava a passar. Ninguém sabia de nada, porque havia muito pouca gente que tinha rádio. E, portanto, era muito complicado. Aquilo era uma situação muito complicada na altura, não só por saber que eu tinha ido passar férias, mas que tinha deixado, portanto, comunicados e ajudado a distribuir com outros camaradas que muitos deles já não estão entre nós. Aliás, eu creio que a maioria deles não estão entre nós, e, portanto, não tinha nenhum contacto com eles. E eu tentei depois contactar para Lisboa, que na altura, para o meu pai, se sabia alguma coisa. Ele disse: não se pode fugir de casa, não se pode sair de casa, e não sei o quê, não deixam as pessoas sair, e não sei o quê. Tá. Entretanto, eu consegui depois, à noite, consegui depois falar com uma pessoa o que é que estava a passar, e ele disse-me, como todos nós já sabemos, o que é que estava a passar. Portanto, era um golpe militar, e não sei o quê. E eu disse: vocês vejam lá, mas António Maria Cardoso é um lugar que deve ser visto onde estão os PIDs e onde passaram por muitos amigos meus e camaradas nossos na altura. Uhum. E de facto, depois vim a saber, depois não consegui saber mais nada naquele dia, vim a saber que ninguém tinha se preocupado muito com aquela situação de ir a esse lugar. Bem, resumidamente, depois no outro dia consegui falar com alguns rapazes e andámos a ver onde existiam os tais informadores da PID e os PIDs, que por um lado e por outro havia alguém que conhecia alguns. E portanto, depois saímos, fomos lá perto de Viseu, escreveu-se umas coisas lá pelas paredes, que não sei se é necessário também divulgar, mas se for até é interessante, é morta a PID, hoje não se fala muito. É verdade. Mas era isso que se conseguiu escrever, e que alguém escreveu lá numas paredes e tal, e não sei o quê, com medo ainda, todos com medo, porque nós não sabíamos o que é que ia acontecer, porque aquilo estava ainda muito complicado.
E depois, passados uns tempos, passados uns dias, vim para Lisboa e, portanto, assistimos àquela situação toda que se deparou, dos problemas que houve na Maria Cardoso. Eu estive depois com os outros meus camaradas na altura e colegas a ver se conseguíamos, portanto, fazer mais alguma coisa, que havia ali uma confusão qualquer que nós não entendíamos. Os militares estavam numa situação muito confusa, nós não chegámos a entender quais eram as pretensões daquele golpe ou daquela atitude por parte dos militares que depois se chamaram capitães de Abril. E, portanto, houve ali uma série de confusões que ainda hoje estou para saber como é que as coisas se trataram. Se quiser, claro, depois com o tempo e com os dias a passarem, tudo aquilo que foi feito, houve uma série de atuações por parte de muita gente e de parte de pessoas que provavelmente deves ter ouvido falar e que se fala ainda hoje, que foram para o Cid, depois uns foram, portanto, para o Carmo, e depois outros foram para a Maria Cardoso, e depois houve aquele acidente estúpido, diabólico, de matarem, portanto, os PIDs, matarem, portanto, as pessoas, e que, na altura, os capitães de Abril não tiveram em conta que o primeiro lugar que eles deviam cercar era aquele edifício onde estavam os extorsionários da PID, os tipos que mataram e que fizeram 30 por uma linha. Eu custa-me falar nisso porque conheci pais de rapazes que foram torturados na altura pela PID, e depois a PID, esses indivíduos, que provavelmente ainda andam para aí alguns, porque alguns eram muito jovens informadores, e que provavelmente ainda eram alguns, e que deviam ser castigados, severamente castigados, e não foram. Portanto, isso foi de facto uma coisa que eu me sinto muito mal ainda, passado estes anos todos, ao fim destes próximos 50 anos, que vai ser o dia 25 de Abril, saber que essa gente não foi castigada. Essa gente está no Chega, essa gente é a gente que está, são os avós, são os PIDs, são os avós e os filhos e os deste Chega, porque anda aí, pá, no caso concreto é a minha opinião, para ser sincero. Mas agora deixa-me interromper-te um bocadinho. Eu sei que o RAPAC era uma das organizações do MRPP. Tu já na altura eras do MRPP ou eras só do RAPAC? Não, na altura era mais para o RAPAC. Quando iniciei com o apoio da Resistência Popular Anticolonial, até porque eu tinha alguns familiares meus já a cumprir o serviço militar obrigatório e que tiveram alguns problemas, e tinha colegas meus também no Angola, em Moçambique, outros na Guiné, portanto, e noutros sítios. E, portanto, conhecia muito bem a situação, até porque ainda ajudei a fazer alguma distribuição de alguns comunicados na empresa, e com medo, sempre com muito medo, de ser denunciado à PID, independentemente de eu ter sido uma vez preso quando estava juntamente com os amigos e colegas de trabalho, porque não tinha na altura um documento que era um documento, um bilhete de identidade, na altura que era isso, e que os meus colegas e amigos diziam, não, nós responsabilizamos por ele trabalha na empresa, não sei se há necessidade de dizer qual é a empresa, ela, portanto, ainda existe, eu não gostava de utilizar a empresa, não vai ser necessário, mas as pessoas que virem isso sabem muito bem qual é a empresa, uma empresa muito conhecida. Eu trabalhei lá há cerca de 40 anos, e, portanto, ainda aí fazia alguma distribuição na empresa. Pronto, e depois houve outras coisas que foram feitas a seguir, após o 25 de Abril, que se devia ter feito muito mais coisas, e que hoje estamos a sofrer ainda de coisas que não foram feitas após o 25 de Abril. Precisamente, infelizmente. Então no sábado, estive num colóquio sobre o movimento estudantil na Faculdade de Ciências, onde essa questão também foi posta. No caso, nós éramos cada um da sua organização maoísta, uns do MRPP, outros da UECML, eu era do CRML e dos Comitês de Guerra Popular, e estas divisões todas
nunca ajudaram a nada, no caso. Exatamente. Infelizmente, nunca ajudaram a nada. Tu chegaste a trabalhar militantemente com o Saldanha Sanches? Sim, Chegaste a sim. conhecê-lo? Sim, porque eu tenho duas coisas engraçadas. Nasci perto da Rua de São Bento, aliás, vivi perto da Rua de São Bento, não nasci porque foi na maternidade. Eu nasci onde nós dizíamos que era o vazador municipal, para rir, não é? Pá, não é que nasci, está no vazador municipal, está lá. E então, praticamente, fui para lá bebê, para aquela Rua de São Bento, e, portanto, como deves calcular, passaram muita gente por ali, manifestações de apoio ao Salazar, a Marcelo e a outros mais, e depois a delegação, o partido que eu chamo socialista, quando ele abriu o Lar do Gato, que eu tive a oportunidade e o prazer também de ajudar esses companheiros a ocuparem essas instalações. E depois também tive o prazer de ajudar a ocupar as instalações na Avenida Álvares Cabral, do movimento organizativo do Partido do Proletariado Português, o MRPP, depois passou a PCPP e MRPP, com muito gosto. Conheci o Saldanha Sanches, muito bem, e outros militantes e simpatizantes, que hoje já não estão, uns criaram outro partido, os outros foram para outros partidos, outros foram fazer outras vidinhas, como eu costumo dizer, foram resolver os seus problemas, não é? Pronto, se calhar fizeram bem, e eu não penso dessa forma, continuo cá, não é? Aqui, a tentar fazer o meu melhor dentro do que foi possível até hoje. Tenho uma história a contar, fui membro de uma Polícia de Trabalhadores, fui delegado sindical, fui dirigente sindical, fui presidente de grupos esportivos, tive grupos desportivo, grupos de associação, tive vários sítios até hoje. Nunca me dispôs a fazer qualquer entrevista, é a primeira vez que o faço ao meu amigo jovem, e com muito gosto, porque achei que eu não devia fazer, e hoje, ou neste momento, talvez seja um momento oportuno, porque vamos fazer 50 anos, não de revolução, gostaria que fosse uma revolução, mas sim, portanto, de um golpe militar e que depois passou a uma revolução dos escravos. Mas pronto, é o que se pôde fazer pelos vistos. Esperamos que um dia haja a tal dita revolução e que eu esteja também cá, portanto, para ajudar para essa revolução. Como tu disseste na questão do tal partido, o tal dito Chega, não é? De facto, é um partido que tem raízes muito complicadas e que todos nós devemos ter um bocado de cuidado quando votarmos num partido com essas origens, porque as pessoas que estão ou que foram para esse partido já tiveram noutros partidos. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque eles não vão dizer às pessoas que tiveram no CDS, ou que tiveram no MIRN, ou que tiveram no PSD, ou que tiveram noutros partidos, não é? Ou no MDLP, ou na ELP, etc. Exatamente, há muitos que eu agora não me recordo o nome, mas preocupa-me que a sociedade portuguesa, ao fim destes anos todos, especialmente os democratas, os tais ditos patriotas, aqueles que lutaram antes e que estão a lutar alguns, mas poucos, não tenham visto isso, e custa-me também dizer que a responsabilidade aqui é aos partidos que estão no poder. E são os partidos que também estão na Assembleia da República. Se o Chega está, que é um partido da extrema-direita, com títulos que eu costumo dizer, a roçar o fascismo e o neonazismo, é muito preocupante, porque os responsáveis, eles existem e apresentam-se praticamente todos os dias na televisão e nos telejornais. É pena, porque nós temos que ser um país livre e democrático. Sem sombra de dúvida. E em relação ao PCTP-MRPP, continuas a militar nessa organização, claro? Sim, o PCTP-MRPP, como tu sabes, tem algumas dificuldades económicas, sempre teve. Agora também teve algumas dificuldades, portanto, na questão de haver elementos que se dispuseram a sair do partido, por algumas razões, e não sei se foram ideológicas ou se foram outras.
tenho imensa pena que o partido, neste momento, esteja com estes problemas, mas isso é a naturalidade das coisas, não é? Porque, como um partido democrático que é, e marxista, acima de tudo marxista, tem que haver uma disciplina, claro. E a disciplina tem que se manter, não é? Num partido, e sem disciplina não há partido. E, portanto, as pessoas que não têm o grau de disciplina, também não vale a pena lá estarem no partido. Absolutamente. E vocês vão ser candidatos a todos os distritos eleitorais, ou vocês são em alguns? Como é que vocês vão candidatar? As nossas condições, de facto, não são as melhores económicas, como há pouco disse, mas vamos candidatarmos em 9 distritos, que são que nós consideramos os principais e onde temos força política, e não só força política, como temos elementos políticos e condições, portanto, para podermos eleger algum candidato. Esperamos que em Lisboa seja eleito o nosso candidato Pinto, que é um indivíduo que tem algumas condições para poder fazer um excelente trabalho no Parlamento, além de nós temos de pensarmos que é um Parlamento burguês, mas que, no fundo, temos que lá estar para combater e para denunciar aquilo que se tem passado e que se vai passar por mais anos e alguns muitos anos. Essa é a nossa posição e deve ser a nossa posição como democratas que temos e marxistas. Como é que vocês veem, o PPCTP vê esta crise que deu direito a duas eleições antecipadas em praticamente um ano e tal? Não, isso deve-se às políticas que foram traçadas pelo partido, pelo PS, e deve-se também às lutas desenvolvidas por uma série de setores, não é? Os professores, os médicos, agora os agricultores, e, portanto, tudo isso deve-se a que o PS, portanto, não conseguisse estar mais tempo no poder político, não é? E também o outro partido que nós conhecemos, o PSD, que agora passou a AD, que aqui também faz muita confusão. Não sei se vai fazer a confusão a toda a gente, mas não está a fazer, mas devia fazer. Também tem está uma certo tempo sem estar no poder e, portanto, havia necessidade de pôr também a comunicação social, ou seja, alguma comunicação social, a fazer propaganda contra também o PS, não é? Portanto, por esse motivo, talvez seja isso que a situação esteja como ela está. Mas, de facto, para mim e para nós, o problema deve-se, portanto, à luta que neste momento está a ser desenvolvida por uma série de classes, não é? Que são importantes para o nosso país, que é o caso dos médicos, dos enfermeiros, dos funcionários públicos, dessas situações que neste momento são aquelas mais conhecidas. Agora os casos dos agricultores, que é muito importante, é uma fase que devemos olhar para isso com bons olhos e apoiá-los na luta que estão a desenvolver e da coragem que eles estão a ter a fazer aquilo que provavelmente aqui há uns tempos atrás não era feito. Sem sombra de dúvida. Sobretudo aquele movimento que está a ser feito em Bruxelas é muito interessante, sem sombra de dúvida. Como é que tu e o PCTP veem a questão da guerra na Ucrânia e a questão da guerra entre Israel e o Hamas? Isso tem sido muito claro. A questão há duas guerras. Uma guerra que é uma ocupação feita pelos israelitas sionistas, é que nós chamamos, e que é o nome que se deve dar, e a questão da Ucrânia. É uma situação completamente diferente. Aquilo considera-se uma guerra, pode-se dizer que é uma guerra civil, mas também, por outro lado, também se pode dizer que foi uma tomada de posição do governo da Ucrânia a tomar uma posição em 2014 contra o povo russo que estava nesses lugares já há algum tempo na Ucrânia. E talvez foi a altura que os russos tomaram essa atitude. E, portanto, a situação é muito complicada e, portanto, a NATO aí também é responsável por isso. Como sabemos, a NATO tem tomado posições em vários sítios e que irá um ponto estratégico para uma vez mais a NATO e a União Europeia tomarem ali aquele sítio que
toda a gente gostaria de ter, não é? Basicamente é um problema também de venda de armas, não é? Isso, sinceramente, também passa muito por aí, diga-se de passagem. E no Israel e o Hamas, qual é a posição do PCTP em relação a esse conflito? O Hamas é um movimento que tem que estar a defender e tem que estar a defender o povo palestiniano. Ali não há dúvidas, não há margem para dúvidas. E quem neste momento esteja contra os palestinianos são, para mim, na minha opinião, são também sionistas, eles é que são terroristas, no fundo, não são o Hamas. O Hamas está ali a defender o povo deles, porque ninguém neste momento está a fazê-lo. A União Europeia, a vez de tomar uma posição de força, não o está a fazer. Os Estados Unidos está a manter armas, portanto, no Israel. Ou seja, os israelitas, eu digo os israelitas sionistas, porque há israelitas que de facto não estão de acordo, tem que se tomar uma posição. O quê? Não podem estar a fazer aquilo. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E acho que toda a gente deve estar ao lado do povo palestiniano. E, possivelmente, também ao lado também do Hamas, porque é a única organização militar que pode defender aquele povo. Mais ninguém. Porque mais ninguém está a fazê-lo. Os europeus não estão a fazê-lo. Portugal está a tomar uma atitude, e o governo está a tomar uma atitude, e os partidos políticos, na maioria na Assembleia da República, estão a tomar uma atitude ao lado dos israelitas sionistas. Isso não pode acontecer. Aquele povo não pode ser massacrado, como está a ser. Aquelas crianças estão a morrer todos os dias. Há um apelo enorme. Não pode ser. Tem que haver qualquer coisa. Tem que ter. Os portugueses têm que tomar isto em consideração. Não podem andar a chorar lágrimas de crocodilo e virem dizer que aquilo está tudo mal, mas não fazem nada. Os partidos políticos, neste momento, pelo aquilo que vejo na televisão, não se manifestam contra essa situação. São cúmplices. Não pode ser. Tem que tomar uma atitude. Deixamos de brincadeiras. Pá. Ou são democratas ou não são democratas. Isto é uma coisa, de facto, que tem que ser feita o mais rapidamente possível para aquele povo não ser dizimado. O que está a acontecer completamente. Em relação à cena internacional destes conflitos que estão a ser vividos entre a República Popular da China, os Estados Unidos, qual é a vossa posição? Não ouvi a última parte, desculpa lá, António Jorge. Peço desculpa, vou repetir. Em relação à situação internacional, considerando estes conflitos à volta da China, dos Estados Unidos da América, desculpa que eu estou um bocado constipado, da União Europeia, etc., como é que vocês veem esta situação? A questão da China, nós temos uma posição contra a questão da China, sabemos perfeitamente que a China não é um movimento que está neste momento nos nossos horizontes, ou seja, a posição que nós temos da China é que, de facto, não concordamos com aquilo que se está a passar também na China. Evidentemente, as coisas não estão corretamente bem alinhadas, não é? Portanto, aí tem que haver algumas alterações. Não podemos concordar também com as coisas que estão na China, não andamos atapados com coisinhas à frente, como também não podemos concordar com outras coisas que se passam na Coreia. Evidentemente que a China tem uma política que nós neste momento também não concordamos, não é? Portanto, nós não estamos aqui a dizer não concordamos com as posições assumidas pelo governo chinês. Não, muitas vezes não concordamos de maneira nenhuma. Portanto, nós temos assumido ao longo dos anos. Portanto, vocês neste momento assumem uma posição já não propriamente maoísta, ou pelo menos não para os chineses, é isso? Não para os chineses. Uma posição maoísta é uma coisa completamente diferente com uma posição, neste momento, que está a passar pelo Partido Comunista Chinês, que está a tomar uma atitude que nós podemos dizer visionista, não é? É aquilo que nós chamamos, portanto, também algumas posições assumidas noutros partidos. Não é? Isso é uma coisa que nós temos vindo a falar ao longo dos anos. Não é? Considerando estas eleições no dia 10, como é que tu prevês o resultado? Uma vitória da esquerda, uma vitória da direita? Como é que tu vais ver a situação? Quer dizer, é assim, a nossa posição é muito clara ao longo dos anos. Evidentemente que não é as eleições que vai resolver o problema, não é? Como nós sabemos. Não é? Claro. E se alguém pensa que são as eleições que vão resolver os problemas, como se costuma dizer, como se estava a dizer o meu saudoso avô, tira o cavalinho da chuva, não é?
porque de facto a situação, tanto seja o partido A ou B que ganha as eleições, nós vamos ter sempre graves problemas. Evidentemente, que vão dizer assim, lá está ele a dizer que precisa de fazer uma revolução. Nós precisamos fazer uma revolução. Precisamos mudar estas coisas. Precisamos resolver muitas coisas que é para resolver. Não queremos esta sociedade de maneira nenhuma. Queremos outro tipo de sociedade. Demorar anos, poderá. Mas ela há de vir, essa sociedade. E nós estamos a fazer tudo por isso. E eu gostava de que ela existisse. Se não fosse a minha altura, na altura dos meus netos, ou dos meus bisnetos. Sim, senhora. Muito obrigado. Estamos aqui já há mais de meia hora a conversar. Grato por esta sua intervenção. Fico profundamente satisfeito por esta oportunidade. Um grande abraço. Vamos continuar a conversar de certeza absoluta. Sim, senhora. Muito bem. Um grande abraço também para vocês. Um bom trabalho e excelente trabalho. Vocês estão a fazer um excelente trabalho. Muito obrigado. Obrigadão.